queridos, a paz do Senhor, que a graça de Jesus seja sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós nos alegramos em estarmos aqui hoje reunidos, onde geralmente estamos na igreja juntos, no culto de quarta-feira, hoje dia 1º de abril, e nós nos alegramos em poder estar reunidos aqui na nossa casa, compartilhando a palavra do Senhor com você. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos aí onde você está, para que a gente possa estar orando, entregando esse momento de culto ao Senhor, entregando a Ele os nossos desejos, os nossos temores, declarando que somos totalmente dependentes dEle. Amém? Querido Deus, nós te engrandecemos nessa noite, exaltamos o teu nome, te louvamos por quem tu és, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que agora em cada lar que está reunido, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha preencher os corações necessitados nessa noite. Que o teu Espírito Santo sopre em nós, Pai, e que mesmo distantes como estamos hoje, cada um possa sentir a tua doce e maravilhosa presença. Nós queremos declarar sempre que pertencemos ao Senhor, que dependemos do Senhor e que não há outro motivo a não ser o Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, declarando que independente do que estamos passando, sempre teremos a resposta no Senhor, o consolo no Senhor. Amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o teu amor é pra mim. Nós te adoramos, Deus, nessa noite. Exaltamos quem tu és, digno de tudo e de todas as coisas. Mesmo que eu ande em meio ao eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Sei que o teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o teu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar
muitas coisas venham acontecer, o nosso socorro está em Ti, Pai. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que as colinas sumam, o Teu amor por mim, Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tudo a ver com Ele. A cruz revela o Seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. Te adoramos, Senhor. Glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como é bom adorarmos ao Senhor, não é verdade? E se estivéssemos juntos agora, seria o momento da igreja vir à frente e nós ali compartilharmos os nossos pedidos de oração. Eu sei que você tem orado, nós temos nos comunicado. Essa é uma palavra, hoje específica para a nossa congregação, mas talvez você que não faz parte está assistindo. E desde já fica o nosso convite para quando acabar esse tempo de isolamento, você que não faz parte de nenhuma congregação, venha participar conosco dos cultos de quarta-feira. São quartas com propósito, todas as quartas, 19h30, na rua Manuel Lourenço Sobrinho, 112, aqui em Olaria mesmo. E eu sei que nós da igreja, nós temos tido compromisso de oração e temos orado por muitas situações. E eu quero, ainda agora, antes da palavra, reforçar esse momento com você de oração. Se divida aí na sua casa, ou melhor, se una aí na sua casa. Vamos fazer mais uma oração antes mesmo da palavra, para que o Espírito Santo esteja visitando e trazendo paz ao coração de todos aqueles que hoje se encontram ansiosos, com medo, apavorados. Esse é o tema da nossa palavra de hoje, vencendo a ansiedade. Então, antes mesmo de orar, de iniciar na palavra, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo já prepare os corações, para que a ministração ela encontre uma terra boa, para que ali venha também a florescer, a frutificar. Então aí com a sua família, ou mesmo que você esteja sozinho, feche os seus olhos e faça essa oração pedindo ao Espírito Santo para preparar os nossos corações, os corações que se encontram hoje entristecidos, abatidos, preocupados. Nós sabemos que só há uma solução e essa solução está em Jesus. Para todas as coisas há uma solução e essa solução se chama Jesus Cristo. E só Ele pode fazer isso na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós erguemos a nossa voz e oramos ao Senhor, pedindo, Senhor, que a Tua presença, que a presença do Teu Espírito Santo venha agora de encontro com os nossos corações. Nós preparamos essa palavra e nós queremos que não seja, Deus, a minha voz, mas que seja a Sua voz indo de encontro aos corações. Deus, nós estamos vivendo dias de medo, de ansiedade, de preocupação, mas nós queremos declarar que a nossa força vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, o nosso socorro está em Ti. Tu és, Pai, aquele que livra a nossa angústia, que tira de nós o fardo, o peso. Por isso nós nos entregamos ao Senhor, declarando que dependemos de Ti e estamos felizes no Senhor,
plenos no Senhor, porque só no Senhor a esperança, só no Senhor a vida, só no Senhor a salvação. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Como disse então, o tema da nossa ministração hoje é vencendo a ansiedade. E eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Em Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o seguinte, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nós recebemos aqui uma palavra, uma orientação que Paulo dá à igreja sobre não se preocupar com coisa alguma, mas antes estar diante do Senhor. E eu quero te trazer isso nessa noite, que você não venha estar alimentando a sua ansiedade, alimentando a sua preocupação com o medo do amanhã. Ansiedade e medo são dois sentimentos que andam muito juntos. Talvez eles podem ser comparados até mesmo a irmãos gêmeos siameses. Você já viu como são os siameses? Eles nascem juntos, colados, talvez pelo tórax, pela cintura, pelas costas, e ali um alimenta o outro, eles compartilham os órgãos. E assim andam a ansiedade e o medo. Às vezes nós temos até dificuldade de discernir o que está sendo um medo, o que está sendo uma característica de ansiedade, de tão semelhante que são. Mas eu quero te dizer, nesse primeiro ponto, que para você vencer a ansiedade, você precisa primeiro descobrir aquilo que tem trazido medo ao seu coração. E você não pode alimentar esse medo. O medo, ele nos traz uma consciência de perigo. E isso é bom em alguns momentos. Uma criança não atravessa na frente de um carro. Um adulto, às vezes, não se suicida porque tem o medo. Traz a consciência do medo. Já a ansiedade, ela traz aquele sentimento de aflição, de angústia. Sabe quando você se sente angustiado, você acorda com vontade de chorar, ou no meio da tarde te dá algo ruim no coração, um nó na garganta? Isso tudo são sintomas de ansiedade. E infelizmente tem se tornado algo muito comum. Eu lido com muitas pessoas no meu trabalho, aonde eu convivo, na família, e é muito comum hoje nós ouvirmos pessoas dizendo que está sofrendo por ansiedade, que tem tido crises de ansiedade. E se você é uma pessoa que sente isso, eu te entendo e sei que isso é real. Eu sei que isso acontece, mas eu quero te dizer que assim como nós oramos, há uma solução. Porque a Bíblia nos diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Então, o primeiro ponto para você estar vencendo a ansiedade na sua vida é você estar reconhecendo os seus medos, as suas limitações. Nós somos falhos e cheios de limitações. Então, você precisa reconhecer aquilo que tem apavorado o seu coração. Esse é um tema super, em alta nesses dias. Talvez você tenha visto aí várias lives, vários vídeos sobre como tratar a ansiedade e mais do que nunca está em alta. E o que traz um tipo de conforto ao nosso coração é ver que isso não acontece só conosco. Isso não acontece só na minha vida, na sua vida. É algo que tem acontecido no mundo. O mundo hoje que vive numa correria, o mundo que vive cheio de afazeres, hoje está ansioso porque não tem o que se fazer. As pessoas reclamavam para sair para trabalhar, reclamavam para acordar cedo, reclamavam para visitar um parente. Talvez seu esposo aí torcia o nariz quando precisava te levar na casa de um parente, não é? E hoje as pessoas querem isso, porque nós estamos com medo daquilo que ainda vai acontecer. A ansiedade, ela toma conta do nosso coração, se nós dermos espaço, se nós dermos essa brecha, e nós não sabemos mais como se portar. Então, o primeiro passo, não alimente a sua ansiedade com o medo das coisas que vão acontecer.
porque o Senhor, Ele faz tudo. Em Eclesiastes diz que Deus é aquele que prepara o dia da felicidade e também é aquele que traz o dia da tribulação. Então, pense aí agora num dia mais feliz da sua vida. Talvez a sua conversão, seu casamento, o nascimento de um filho. Pense num dia que te proporcionou muita alegria. Nesse dia, Jesus estava contigo. Foi Ele que preparou para você. Da mesma forma, os dias de hoje, os dias da tribulação, é o Senhor quem tem preparado e permitido para nós. Então não se apavore, não tenha medo, porque o mesmo Deus que está contigo no melhor momento da sua vida, o mesmo Deus que esteve contigo desde o ventre da sua mãe, é o Deus que está hoje com você. Deposite a sua fé nele e não alimente o seu medo. Amém? Vamos lá agora em Salmo 119, 115. Um texto muito conhecido também. Um versículo, né, que quem é crente aí de berço decora na EBD. E ele vai ser a base, então, para o nosso segundo ponto dessa noite, que é: vença a ansiedade, não se apavorando com o desconhecido. E no Salmo 119, 115, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é esse texto, mas ainda bem que eu sabia o versículo, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu quero te dizer que uma forma de vencer é não se apavorando com o desconhecido. Eu estava lendo um livro e depois nós podemos recomendar, que faz essa observação entre o desconhecido. Ele diz que o desconhecido para uma criança pode ser comparado ao escuro. Quantas crianças aí têm medo de escuro? Quantas crianças precisam de um abajur ligado, da luz do corredor ou da luz do banheiro, para estar tranquilo durante a noite? E já para o adulto, desconhecido é relacionado ao futuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E a grande ligação entre o escuro e o futuro é o fator desconhecido. Você já viu que às vezes a criança no quarto brinca o dia inteiro ali, se distrai, se diverte, assiste televisão, mas quando escurece, aquele lugar de tanta alegria que foi durante o dia se torna um lugar de medo à noite. Porque não há mais a ausência, não há mais a presença de luz, a ausência de luz naquele lugar. E eu vejo pelo Paulinho aqui em casa, quando às vezes ele acorda de madrugada e chama a mamãe ou papai, e a gente logo levanta e acende a luz do corredor ou a luz da escada e ele logo se acalma no quarto dele. Por quê? A luz traz segurança. Ao ver que a luz do corredor ou da escada acendeu, o Paulinho já recebe a informação de que papai ou mamãe acordou e está ali para segurar sua mãozinha, está ali para atendê-lo. E assim é na nossa vida também. Por muito tempo nós estamos em lugares escuros que nos trazem esse medo, que nos geram essa ansiedade. Nós estamos em lugares que não há presença do Senhor. Mesmo estando diante de Deus, mesmo sendo servos, mesmo frequentando igreja, orando, ainda assim, em alguns momentos na nossa vida, nós estamos em lugares de escuridão. Nós estamos em lugares que a presença do Senhor não está. E o mesmo a gente pode relacionar ao futuro. O futuro é como se fosse um lugar escuro para nós, porque nós ainda não vemos o que vai acontecer. Você não consegue enxergar o que vai acontecer no seu futuro. Você pode planejar, você pode imaginar aonde você vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você que ainda não casou pode estar planejando o seu casamento, e aí depois a sua casa, os seus filhos, a sua formatura, a sua faculdade. Nós podemos planejar, mas nós não temos o poder de ver com exatidão o que vai acontecer.
Então o futuro para nós também, assim como para a criança o escuro é um lugar de medo, muitas das vezes o futuro para nós é um lugar de medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E o futuro chega sem a gente imaginar. O futuro ele nos pega muitas das vezes desprevenido. Nós estávamos há dias atrás, na sexta-feira, onde foi feito esse decreto de isolamento. Nós trabalhamos, houve uma festa na escola e eu fui para a faculdade. E dali, quando nós chegamos em casa, quando eu cheguei em casa, já tudo tinha mudado. Já comércio ia começar a fechar, a escola não ia mais trabalhar e de repente aquilo nos pega de surpresa. E quando nós somos pegos de surpresa em algumas situações, nós damos espaço para a ansiedade tomar conta do nosso coração. E aí a gente já começa, como vai ser, como vai fazer, e o trabalho, e a criança, e a igreja, fecha igreja, tem culto, não tem culto, como vai ser? E quando a gente vê, nós estamos cercados de coisas que nos apavoram, de fatores desconhecidos que nos apavoram. Então, o desconhecido, o futuro, o improvável, o imprevisível, são fatores que podem causar no seu coração, assim como causam no meu, um alto nível de ansiedade. E nós precisamos combater isso. O Salmo 23:4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você consegue imaginar um lugar mais escuro do que o vale da sombra da morte? Confere lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o seu futuro, se você estiver em Deus, por mais que você não veja, por mais que você não enxergue, por mais que ele seja um fator escuro na sua vida, ele não será pior que o vale da sombra da morte. E se até mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor, que é o nosso pastor, ele garante estar conosco, se você permitir, o Senhor já está no seu futuro. Ele sabe como é o dia de amanhã. Ele sabe como vai ser a sua volta ao trabalho, o seu ingresso num novo trabalho. Ele sabe o que vai estar na sua mesa no dia de amanhã e na semana que vem. Ele não vai deixar faltar o alimento, o sustento para sua casa, para os seus filhos. Ele vai te dar condição, porque ele, lembra? Ele é que faz os dias felizes e ele que faz os dias de tribulação. Ele que permite. E toda a permissão de Deus na nossa vida, quando nós entendemos e mergulhamos nesse propósito, ela tem uma grande edificação para nós. Eu sei que você tem sido edificado nesses dias, que você tem crescido. Eu tenho conversado com algumas pessoas pelo telefone, familiares, e nós temos visto a mão de Deus. O Senhor pode te curar. Talvez você já venha passando por crise de ansiedade e Hoje, esse momento, esses dias, isso tem aumentado, mas eu creio que o Senhor pode te curar. O Senhor pode liberar uma cura sobre a sua vida nessa situação. E o terceiro ponto que nós vamos trabalhar é o desconhecido só acontece para nós. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Sabe aquela expressão, vai te pegar na curva. A surpresa vai te pegar na curva. Para Deus isso não existe. Porque ele sabe de tudo, de todas as coisas. Salmo 13, versículo 2. Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? O versículo 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? O Senhor, ele nunca vai se esquecer. O Senhor, ele nunca vai te abandonar. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele é o Deus do princípio e do fim, ele é o alfa e o ômega. Então, o desconhecido, ele pode nos pegar de surpresa, como nos pegou. Nós ouvíamos há meses atrás um vírus na China e nós talvez não demos a importância necessária, mas de repente esse vírus chegou ao Brasil, chegou ao nosso estado, assolou a nossa cidade também.
Fomos pegos de surpresa, as pessoas não tinham uma provisão, as crianças entraram de férias sem ter um preparo para isso. E isso pode ser pauta para um outro momento, para uma outra ministração, mas você que é mãe, que é pai, cuide de seus filhos com mais amor ainda. Se para você tem sido difícil, para eles também tem sido. As crianças não estão de férias, elas estão em casa sem que nada fosse preparado para férias. Aqui em casa, nas férias, a gente se programa para viajar, para passear, a gente se organiza financeiramente para isso, e não foi isso que aconteceu nesses dias. Então, não desconte os seus medos na vida dos seus filhos, eles também estão sentindo. Lembre-se que eles são também a igreja de hoje. Eles não fazem parte de um futuro distante, eles já fazem parte do presente, do hoje. E eles precisam ser compreendidos emocionalmente nesse tempo também. Eles também sofrem de ansiedade. O seu filho pode estar inquieto aí dentro de casa, talvez assim como os meus, sem poder ir na casa da vovó, sem poder ir à escola, sem poder ir a um shopping, coisas que fazem parte da nossa rotina, que são parte do lazer da criança. Então, pais, avós, tenham um cuidado especial sobre os seus filhos, dê a eles uma atenção, dirija nesse momento onde as aulas estão sendo online. Se seu filho tem recebido, esteja ali perto, ajudando. Tudo é muito novo para ele, tudo é muito desconhecido para ele. E ele também precisa disso, porque crianças também podem estar sofrendo de ansiedade e debaixo do nosso teto. E nós precisamos ter todo esse cuidado, nós precisamos ser cautelosos para cuidar dos nossos pequeninos, porque Jesus diz que o reino dos céus pertence a eles. Então, o Senhor nunca vai ser pego de surpresa. Por isso que você pode confiar nele, por isso que você pode entregar a ele toda a sua ansiedade. Você pode entregar a Jesus tudo aquilo que tem amargurado, tudo aquilo que tem ferido seu coração. Creia que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Creia que Ele pode te ajudar e te abençoar. Então, o último passo, o último tópico dessa palavra de hoje é que a ansiedade cresce com perguntas que não têm respostas imediatas. Você já se viu quando você está ansioso, você começa a perguntar, mas como eu vou fazer? Mas como vai ser amanhã? Mas como eu vou me portar? Mas como? Mas como? E como? São perguntas que não têm respostas imediatas. E por isso que nós devemos entregar tudo ao Senhor. Por isso que nós devemos confiar que nele está a resposta. Por isso que nós devemos descansar nele e saber que enquanto a gente dorme, ele trabalha. Por isso que nós temos que confiar que ele vai agir. Salmo 37, versículo 5, diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então eu quero caminhar para a conclusão dessa palavra, dizendo para você, entregue, confie e descanse. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Entregue as suas ansiedades ao Senhor. Entregue as suas lutas ao Senhor. Entregue aquilo que te assombra ao Senhor. Confia que Ele sabe o que faz. Sabe aquela expressão, quando estamos indo com o fubá, alguém já está vindo com a broa? É exatamente assim que Deus age. Quando você está entregando a Ele as suas dores, as suas dificuldades, o Senhor já está com a resposta. Mas para isso, nós precisamos nos mover. O Senhor atende pedidos de corações de pessoas que se movem. Você precisa se mover na direção de Deus. Você precisa encontrar, entregar-se no caminho que Ele já preparou para você. Você precisa entender, nós precisamos entender e entregar no lugar certo. Nós precisamos identificar aquilo que tem nos apavorado e entregar ao Senhor e confiar no Senhor. Eu costumo dizer que quando nós deixamos de confiar no Senhor, nós estamos
renegando, estamos negando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós estamos dizendo, Jesus, o que o Senhor fez por mim, o seu sacrifício não valeu de nada, porque eu não estou mais confiando no Senhor. Nós estamos colocando de lado os sacrifícios, nós estamos colocando de lado aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue as suas angústias, entregue os medos que estão batendo a sua porta hoje. Se talvez você não está tão apavorado com o que está acontecendo, deixe o Senhor falar ao seu coração. O que antes de tudo isso tem batido a sua porta? Talvez uma doença, uma crise financeira, um filho fora do caminho, uma família rebelde. O que tem assolado seu coração? O que tem vindo sobre a sua casa? Uma separação? Uma demissão? Tantas coisas geram em nós ansiedade. E nós precisamos identificar isso. Em segundo, confie. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Confie em Deus e creia que Ele é o dono da sua vida, que foi Ele que te formou, foi Ele que permitiu que você tivesse os melhores dias e é Ele que está permitindo esse tempo agora. Descanse no Senhor. Descanse em Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, permita que essa paz que vai além, olha, eu amo esse versículo e com certeza quase todos os dias em minhas orações eu recito esse versículo porque eu preciso dessa paz. Nós precisamos dessa paz, uma paz sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz, ou seja, ele é a própria paz. Então permita que o próprio Jesus preencha o seu coração de uma forma sobrenatural. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite, que a paz de Deus, a paz que vem de Jesus, que é o príncipe da paz, preencha o seu coração e te tranquilize e traga tranquilidade, serenidade, alívio sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus medos. Descanse no Senhor. Entenda que Ele tem o melhor para você. Não permita que a ansiedade, que a angústia te afaste do Senhor, mas use isso como uma aproximação. Entenda que a ansiedade, entenda que tudo que você tem passado nesses dias são coisas que podem te aproximar de Deus. Não permita que isso te afaste. Quando você sentir que talvez você está passando por uma crise de ansiedade, por um nervosismo, se aproxime do Senhor, procure pessoas que podem te alimentar espiritualmente, ouça louvores, busque palavras de pessoas sérias no YouTube, no Instagram, procure pastores que são homens de Deus verdadeiramente e que vão alimentar o seu coração. Procure andar nos propósitos que o teu pastor, que o nosso pastor te direciona. Leia as palavras que são direcionadas, assista aos vídeos, cresça no Senhor, porque quando estamos cheios da presença de Deus, nada pode nos atingir. Quando somos cheios da presença de Deus, Satanás não tem poder sobre a nossa vida, ele pode até tentar, pode lançar setas, mas você está cheio da presença. Creia que o Senhor age por você. Salmo 6:34. Creia que Deus pode fazer por você aquilo que você não consegue fazer sozinho. Creia que o Senhor pode trazer ao seu coração aquilo que você não consegue fazer sem Ele. Creia que o Senhor está agindo. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor por você, quem impedirá? Nada pode impedir o mover do Senhor, a paz do Senhor, a presença do Senhor na sua vida, se você crê que a ansiedade, se você crê que os medos vão te parar.
Nada pode te parar se você der espaço para a ansiedade e para o medo. Então creia que Jesus está cuidando de você. Creia que Jesus está cuidando da sua família. Creia que Ele está contigo, que Ele é seu amigo. Então, relembrando aquilo que trabalhamos, não alimente a ansiedade com o medo. Vença, não se apavorando com o desconhecido. O desconhecido só vai acontecer para nós, para Deus ele não acontece. E mais, não deixe que a ansiedade cresça com você, com respostas, com perguntas que não têm respostas imediatas. Creia no Senhor, creia que Ele está com você, creia que Ele vai te ajudar. Amém? Nós vamos orar e em seguida vamos estar tendo aqui um bate-papo com o pastor Pedro. Vamos estar respondendo algumas perguntas dentro desse tema sobre ansiedade. E acredito que será um momento esclarecedor para você também. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra ao Senhor. Entregamos, Deus, não a palavra, mas entregamos o nosso entendimento, o nosso coração ao Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor venha ministrar ainda mais em nós. Fale conosco, Jesus. Fale conosco, Espírito Santo. Agora, quando vamos compartilhar um pouco mais sobre esses fatores que têm assolado tantas famílias, tantos corações, não só aqui, não só da nossa congregação, mas em muitos lugares do mundo. Que o Senhor continue nos direcionando, nos trazendo respostas para aquilo que a nossa alma precisa saber. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos retornar aqui então. Romanos 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nada do que estamos passando, nada daquilo que pode estar causando, temores, ansiedades, pode ser comparado ao que foi preparado, o que já foi preparado por nós, para nós, por Cristo, por Deus. Então, nós vamos aqui agora conversar com o pastor sobre algumas perguntas, Ele vai estar respondendo algumas perguntas. Talvez se você tiver algumas, depois você pode ver pessoalmente ou mandar pelo WhatsApp para a gente estar compartilhando também. E aí a primeira pergunta aqui é: o cristão ele pode sofrer, ele pode ter crise de ansiedade? Olha, primeiramente, cada um dos tópicos que foi ministrado, a palavra, foi muito abençoador, tenho certeza, para todos que vão estar acompanhando, que estão sendo ministrados nesse culto. Cada um dos tópicos traz uma luz, uma claridade nesse assunto tão importante que é a ansiedade. São muitas pessoas que sofrem hoje por doenças, na verdade, psicossomáticas, e a ansiedade, ela acaba sendo uma das raízes, Ela é uma das raízes que vai estar gerando várias dessas doenças, dessas situações que emocionalmente trazem muitos danos para a vida comum de uma pessoa. Mas a primeira pergunta aqui, esse compartilhar: se um cristão pode sofrer por ansiedade, se um cristão pode ter dificuldades com essa questão que às vezes a gente pensa que é falta de fé. Um cristão, qualquer pessoa, aqui no Brasil, na China, na Nicarágua, em qualquer lugar no mundo inteiro, qualquer pessoa, ela pode sofrer por ansiedade. Qualquer pessoa pode estar sendo submetida a pressões emocionais tão grandes que, em certo momento, ela vai ter um escape mínimo que ela vai ter é revelar essa ansiedade